Cambada, tudo bem com vocês? Eu sou Perizito Andrade, esse aqui é outro vlogzinho, muito vlog demais, aqui é vloguíssimo hoje. Por quê? Eu vou fazer uma coisa que eu já tô há algum tempo planejando, é umas paradas de uns programas mais à vontade, mais relax, mais zoado, pra inclusive esses tipos de programa criarem pautas sobre outras coisas a ver, com perguntas ou com o que que seja, assim, pra a gente ir criando conteúdo e criando essa dinâmica de compartilhamento de ideias, né? E como vocês estão vendo na capa aqui, meu ano, minha década no Spotify. Sim, eu vou comentar sobre isso. Eu tenho algumas ressalvas sobre essas análises que o Spotify faz. E aí vocês comentam de vocês aqui embaixo também. Vamos trocar essa ideia legal sobre isso. Depois da vinhetinha, né? Foi! Galera, aqui embaixo, meu Twitter, meu Instagram, me segue lá. Só comentar lá pra poder te trocar uma ideia. Spotify, ano do Spotify. O que eu vou fazer? À medida que eu for vendo as imagens, eu vou botando elas aqui na tela. E aí a gente vai comentando aqui, eu vou comentando em cima de algumas coisas. Antes de eu começar a falar especificamente todos esses dados aqui que o Spotify dá, eu quero falar uma coisa que foi o seguinte. Quando eu postei, acho que foi do ano passado, nos stories, todos os meus dados aí, um amigo meu, que é o que fazia musicalismo comigo no começo, que é o Diego, que eu sempre falo aqui no canal, ele chegou pra mim e falou assim: caraca, cara, pô, eu imaginava que você teria muito mais horas no seu Spotify. E talvez eu tivesse realmente muito mais horas no Spotify, se não fosse o fato de que eu ouço em todos os lugares. Por exemplo, teve uma época que eu tava no meu trabalho e o Spotify não funcionava. Eu ouvia no Deezer. Eu fiz uma conta de graça lá no Deezer e ficava ouvindo no Deezer. O YouTube não funcionava. Eu, por exemplo, por meios sem ser streamings, minha biblioteca pessoal de álbuns, digamos assim, eu levava pro trabalho e ficava ouvindo, mesmo que eu fico ouvindo no celular pra caramba, porque eu gosto de ter ali o jeito que a divisão no meu celular fica desses álbuns, gosto mais do que a divisão que o Spotify faz de álbuns baixados. Eu acho que é muito embolado, assim, eu não acho, é uma das coisas que eu tenho reclamado do Spotify. Poderia ter um gerenciamento de menu mais organizado, ou mais personalizado pra cada pessoa, assim, principalmente pra quem gosta de música realmente, não pro fã casual, assim. E às vezes no Spotify eu ouço determinado tipo de som, no YouTube eu ouço determinado tipo de som, acaba que vários discos que eu vou fazer review, ou discos que eu tô ouvindo muito, acaba ficando nessa biblioteca minha aqui, pessoal, e acaba não entrando nesses valores do Spotify. Acaba tendo esses números um pouco discrepantes, diferentes. E outra coisa que eu acho estranho, eu não sei como é que funciona essa análise do Spotify, mas tem muita coisa que eu acho que é meio viajada, assim. Eu falo, caraca, isso daqui ser uma das coisas que eu mais ouvi no ano, não faz muito sentido, eu não tô conseguindo entender. Mas beleza, vamos começar com uma aqui que é a retrospectiva 2019 aqui. Artistas mais ouvidos, tem coerência. Tem coerência algumas coisas aqui, porque um artista de sorte foi o seu número 1. Você passou 8 horas ouvindo as músicas desse artista. E provavelmente no Spotify de Mariana, no YouTube ou nessa minha biblioteca pessoal, eu ouvi mais horas ainda desse artista, que é o Terno Rei. Terno Rei, isso foi definitivamente o que eu passei mais tempo ouvindo, assim. Tanto que foi lá, meu artista mais ouvido do ano, também foi a minha música favorita do ano, o que faz pra mim muito sentido, que é a Solidão de Volta. Já tem indicativo aí de melhores do ano pra vocês, hein? Ó, um pequeno spoiler, não queria falar muito não, mas é um pouco spoiler, tá? Na lista que eles separaram lá de mais ouvidos lá, tipo, do ano, o quinto que eles colocaram como que eu mais ouvi no ano foi Solange. Talvez eu tenha ouvido muito a Solange realmente na época do disco dela, mas não foi definitivamente uma das coisas que eu mais ouvi esse ano. Que eu gosto desse disco, mas eu não fiquei ouvindo ele depois muito do lançamento. Eu até tinha que pegar pra reouvir algumas coisas que eu tava com a fim de ouvir. Foles, quarto lugar, eu já acho mais válido. Realmente eu acho que eu ouvi muito, eu fiquei muito tempo com esse disco nos meus baixados lá, ouvi bastante, principalmente na época do Lollapalooza, o antes e o pós, assim. Pode ser, o Foles tem coerência. Los Hermanos do meu terceiro. Não que eu não tenha ouvido muito Los Hermanos. Eu até fiquei pensando se eu ouvi muito na minha conta Los Hermanos por causa de Mariana, porque Mariana é viciada do caralho, a gente foi pro show e eu tava ouvindo muito pra poder engrenar também. Terceiro mais ouvido, eu fiquei um pouco assustado com isso. Eu achei meio discrepante um pouco essa informação. Eu acho que talvez tenha coisas que eu tenha ouvido mais. O segundo lugar, que eu primeiro já falei, que é o Terno Rei, acho bem coerente, que é o Mac DeMarco. Eu fiquei realmente viciado esse ano no Mac DeMarco. Ainda pretendo comentar sobre o último disco dele. É um disco que eu gosto mais hoje em dia, mas ainda acho um disco razoável, assim. Mas não só ele, toda a discografia do Mac DeMarco eu ouvi muito. Mas, por exemplo, tem coisas que eu ouvi demais esse ano. O Cuco, por exemplo, poderia ter entrado aqui facilmente.
alguma coisa de metal também, eu não sei especificamente. Tinha outras coisas que podiam ter entrado aqui que eu não sei porque não entrou. E aí, minutos ouvidos desse ano foram 30.779 minutos ouvidos. Acho ok. Músicas favoritas. Só 5 músicas do Terno Rei. Caralho, é muito spoiler da minha lista de melhores do ano, muito. Eu botaria aqui, é porque eu não sei como é que funciona esse cálculo, eu botaria aqui também Vento na Cara. Vento na Cara, inclusive, talvez de segundo, terceiro lugar aqui, depois de Dia Lindo, talvez. E o estilo preferido, Lo-Fi Beat, que aí eu vou dar um pulo. Aquelas barrinhas que o Spotify bota na quantidade de coisas que você ouve, assim, ganha disparadamente lo-fi. Depois é rock, depois é Brazilian rock, aí pop e indie. Por que é lo-fi? Eu sou viciado em lo-fi. Muito viciado. A gente tem programa aqui falando sobre lo-fi, que eu já fiz com o Marquinhos e tal. Pretendo até fazer uma musicalista ou qualquer coisa assim de lo-fi. Eu ouvia muito, porque uma das coisas que eu fazia muito no Spotify, principalmente, deve contar muito esse tempo, quando eu estava no trabalho, eu passava tipo 6 horas direto no trabalho e eu trabalhava com áudio. Boa parte do que eu tava fazendo era o seguinte, ou eu tava entre um render, um bounce e outro de alguma coisa de áudio lá, eu tava ouvindo o lo-fi só pra dar uma aliviada, ainda mais no ambiente de trabalho, e o lo-fi funciona muito bem pra isso. E tanto que playlists de YouTube também, eu ouvi pra caramba e tal. Ao mesmo tempo que o lo-fi eu boto pra fazer review de disco. Então, óbvio que o lo-fi vai ser a parada que eu vou mais ouvir. Aí eu vou dar um pulo lá pra a década, né? Eu concordo, eu acho que boa parte desses artistas aqui são, mas botou meu estilo preferido como rock. Eu entenderia pelos esses parâmetros de análise que o lo-fi seria, pela quantidade que eu ouvi. Por que eu tô falando isso? Porque minhas músicas mais ouvidas da década, das 5, 4 são lo-fi, que é Tripping, Ampapola, que eu não lembro quais são essas duas, mas a Forceful Scenes e a Section, com certeza eu ouvi milhões de vezes essas músicas, porque elas fazem parte de uma playlist que a gente até indicou no programa de lo-fi, que é a playlist do Quadro em Branco. Essa playlist é excelente, mas aí hoje em dia eu ouço algumas outras playlists porque ela não varia tanto de quantidade de músicas e ela é pequena, então tem muita coisa que acabou ficando meio viciado de ouvir, então eu dei uma variada para conhecer outras coisas. E aí, tirando essas 4 músicas, a música mais ouvida da década, ou tá entre as músicas, é 1979 dos Smashing Pumpkins, e eu cravo com ferro e fogo. Isso eu com certeza. Com certeza essa música foi uma das que eu mais ouvi, absurdamente, até porque eu vou falar uma parada. Quando eu vou lá em 2015, minha música mais ouvida foi 1979 e meu artista mais ouvido foi Smashing Pumpkins. E esse foi um dos mais coerentes pra mim. Tirando agora 2019, esse pra mim foi muito coerente, porque eu tava viciado em Smashing Pumpkins, eu tava ouvindo demais. As pessoas que me acompanham no canal sabem que é uma das bandas da minha vida. Foi a época que eles fizeram o show no Lola, foi um show lindo, assim, eu fiquei muito emocionado com aquele show. Então, 2016, Já Revolt, parte 2, do Baiana System, do Duas Cidades, e artista mais ouvido do Red Hot. Red Hot eu até consigo compreender, porque Red Hot, eu acabei de fazer um programa falando sobre Red Hot, todo mundo sabe que eu amo Red Hot, e por aí vai, então eu devia estar ouvindo pra caramba mesmo. Mas eu não lembro se Já Revolt pode ter sido a que eu ouvi mais, pode até ter sido, mas o disco do Baiana System deve ter sido, porque como eu ouvi esse disco esse ano, é um dos discos meus favoritos da década, com certeza absoluta, é um dos discos que eu mais amei recente, não só brasileiro, mas literalmente de novo da década. 2017, as duas coisas eu acho coerentes também. Sign of the Times do Harry Styles, que eu amo essa música, eu acho ela muito boa mesmo. E Thundercat, meu artista, porra, cara, eu tava viciadíssimo em Thundercat, tava ouvindo Thundercat e mais sinistro. Eu tenho certeza que eu comecei a ouvir o Thundercat mais do meio pro final do ano, então eu ouvi Thundercat a rodo mais pro final do ano, cara, muito sinistro isso. Thundercat tanto continuou, porque ia ser o ano seguinte no show, ia ter o show do Thundercat, continuei ouvindo muito Thundercat, mas a música mais ouvida pra mim foi Affection, que entrou lá no final. E aí, 2019, como vocês já sabem, Terno Rei. Meu artista da década foi Red Hot. E, fechando meu top de artistas da década, Red Hot, Smashing Pumpkins, Kendrick Lamar, David Bowie e Bruno Mars. Acho todos coerentíssimos. Por um lado, algumas coisas eu acho estranhas. Eu tenho realmente esse porém de falar assim, caraca, tem umas medições que são muito estranhas aqui. Realmente, será que é isso mesmo? Mas outras o Spotify acertou bem, assim. Então, todos aqui que eu falei, eu comentei, já dá pra tirar um pouco de como é meu gosto. É isso, falei de todo o meu panorama de estilos musicais e tudo do meu Spotify, pra vocês conhecerem um pouquinho dos meus gostos. E vocês comentem aqui embaixo e vocês me sigam nas minhas redes pra poder te trocar essa ideia
mais abrangentemente sobre essas coisas também, né? Porque é isso, porra, gente, eu amo vocês, eu quero ter essa troca com vocês aí, maneiríssima, tá bom? Esse foi outro programinha, não esquece de comentar, curtir, se inscrever, fazer qualquer outra coisinha pra ajudar aí o Musicalize, tá bom? Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui.